Olá, turma. Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. E hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos, né? A fonte dos hidrocarbonetos. Então, nós vamos falar basicamente sobre o petróleo, a sua origem, extração, o refino, né? E também uma outra fonte de hidrocarbonetos, que é o gás natural, certo? Vamos lá. Bom, hidrocarbonetos. Vamos relembrar, turma, o que são os hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos são todos os compostos orgânicos que apresentam na sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. Então, se o composto tiver apenas carbono e hidrogênio, nós vamos classificá-lo como hidrocarboneto, ok? Bom, os hidrocarbonetos, eles vão se dividir em grupos. Então, nós temos os hidrocarbonetos alifáticos e os hidrocarbonetos aromáticos. Os alifáticos, esse termo alifático vem de geradores de óleo ou olefinas. E os aromáticos são todos os hidrocarbonetos que apresentarem pelo menos um núcleo benzênico, certo? Bom, esses alifáticos, né, geradores de óleo, olefinas, eles podem ser de cadeia fechada ou cadeia aberta, certo? Uma cadeia é uma sequência de carbonos. Se essa sequência apresentar extremidades, eu tenho uma cadeia aberta. Se essa sequência não apresentar extremidades, eu vou ter uma cadeia fechada. Os cadeia aberta, alcanos, alcenos, alcinos, certo? Cadeia fechada, cicloalcanos e os cicloalcenos. Alcano porque só apresenta ligações simples, alceno, uma ligação dupla, alcino, uma ligação tripla. Cicloalcano, cadeia fechada com ligações simples. Cicloalcenos, cadeia fechada com uma ligação dupla. Então, esses são os hidrocarbonetos. Bom, e a sua fonte? Ou seja, de onde nós podemos obter os hidrocarbonetos? Então, basicamente nós temos duas fontes para obter os hidrocarbonetos, que é o petróleo e o gás natural. Tanto o petróleo quanto o gás natural, eles são classificados como fontes não renováveis. Por que não renováveis? Porque, de acordo com a escala de tempo do ser humano, nós não vamos conseguir obter. Nós vamos falar que o petróleo, a formação do petróleo leva milhões de anos para acontecer. Novas jazidas de petróleo, hoje em dia, estão sendo formadas. E só terminará daqui a alguns milhões de anos. Então, para a nossa escala de tempo, isso fica muito complicado, é impossível. Então, uma vez que a gente esgote a quantidade de petróleo, né, no tempo atual, então, só daqui a milhões de anos vamos tê-lo novamente, certo? Por isso, o petróleo e o gás natural que está vinculado ao petróleo são ditos fontes não renováveis. 90% dos materiais obtidos a partir do petróleo são queimados para gerar energia. Então, basicamente, a gente utiliza o petróleo, a gente vai extrair as substâncias que estão presentes no petróleo e nós vamos queimar para gerar energia, certo? Os outros 10% são usados como matéria-prima. Mas esses 10% equivale a uma quantidade tão grande, né, que é suficiente para a demanda atual. A partir desses 10%, um dos principais componentes que nós vamos gerar, que a indústria petroquímica vai gerar, são os plásticos. Então, a gente observa que existe muito petróleo e mesmo usando apenas 10%, ainda assim, né, a gente consegue gerar muitas substâncias para a nossa sociedade. Bom, o que é o petróleo? A palavra petróleo vem do latim petrae, pedra, mais oleum, óleo. É um líquido viscoso, então o petróleo ele é um líquido, está no estado líquido, só que ele é viscoso, ou seja, ele não escorre com muita facilidade, né, com uma densidade menor que da água. Né? Na verdade, é um óleo. Então, a gente observa que o óleo
ele fica na superfície da água. Isso quer dizer que a densidade do óleo, ou seja, a densidade do petróleo é menor do que a densidade da água. A coloração, geralmente uma coloração escura, né? E é formado basicamente ou exclusivamente por hidrocarbonetos. Então, o petróleo ele não é uma substância pura, não é uma substância única. No petróleo, a gente consegue extrair diversas substâncias. Então, o petróleo, na verdade, é uma mistura. Grava isso. O petróleo é uma mistura. Uma mistura de quê? Uma mistura quase que exclusiva de hidrocarbonetos. Bom, a origem do petróleo. A origem do petróleo é uma origem orgânica, ou seja, o petróleo ele foi originado a partir de restos orgânicos, ou seja, de plantas e de animais, que por essas plantas e animais, né, morreram ou foram soterrados, certo? E foram soterrados por camadas de terra. Isso gerou o quê? Isso vai gerar um aumento na pressão sobre esses restos orgânicos e um aumento na temperatura. Então, na verdade, é essa combinação de grande pressão e grande temperatura. Essa combinação vai modificar as estruturas orgânicas, os componentes orgânicos, as substâncias orgânicas dos restos de plantas e de animais. Então, vai modificar, gerando os hidrocarbonetos. Então, há muitos milhões de anos, né, fitoplânctons ou plâncton, árvores e outros animais, então eles foram a matéria-prima do petróleo. Então, esses restos foram parcialmente decompostos e, logo em seguida, enterrados por sedimentos, camadas e camadas e camadas desses sedimentos, né? E isso gerando o petróleo, isso gerando essa combinação única que nós chamamos de petróleo, certo? Também associado ao petróleo, nós temos a formação de bolsões de gás, que chamamos de gás natural. Praticamente em toda jazida de petróleo, nós vamos ter esse bolsão de gás natural. Então, quando acontece a perfuração e, por consequente, a extração, a gente vai conseguir extrair tanto gás natural quanto petróleo. Certo? Falando da extração, por exemplo, na extração no continente, né, em terra. Então, aqui nós estamos representando uma jazida de petróleo, certo? E aí nós vamos ter três componentes. Gás, sempre na superfície, certo? Logo abaixo da camada de gás, que chamam de gás natural, nós vamos ter o petróleo. E normalmente também está associado a esse bolsão de petróleo, essa jazida, certo? Água salgada. Porque a maior parte da formação do petróleo ela é de formação marinha, está associado aos mares, certo? E aí, falando um pouco sobre a geografia, as mudanças geradas no nosso continente, né? Então, certas porções do mar, porções de água salgada, foram cercadas e depois foram enterradas, sedimentadas. É por isso que, quando a gente extrai o petróleo no continente, nós vamos encontrar também um pouco de água salgada, mostrando que a maior parte do petróleo ela tem origem marinha. Bom, agora chegamos aqui ao ponto mais importante quando falamos de petróleo. Bom, turma, o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos. E aí, a grande missão da indústria petroquímica é separar esses componentes, né, as substâncias que estão presentes no petróleo. Essa separação nós vamos chamar de refino do petróleo, né? Se você olhar a questão, está falando sobre torre de destilação, é sobre o refino do petróleo, ou seja, separação dos componentes do petróleo, né? Essa separação ela acontece em uma torre de destilação. A destilação é uma destilação fracionada. Destilação
é um processo químico de separação de componentes, com base exclusivamente na diferença da temperatura de ebulição. Por exemplo, água e álcool. O álcool ele ferve a 78 graus Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Então, se eu tenho essa mistura, né, um álcool hidratado, então nós temos a água e álcool. Como separar, já que os dois são líquidos e são líquidos incolores? Como separar? Nós vamos aquecer essa mistura. Claro que aquecendo de forma cuidadosa. Nós vamos aquecer essa mistura. Aquecendo essa mistura, ela inicialmente está a uma temperatura ambiente, né? Aqui em São Luís, temperatura de 35, 32 graus Celsius. Nós vamos aquecer. Aí nós vamos chegar, primeiramente, na temperatura de 78 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição do álcool, do etanol. Então, nessa temperatura, o etanol vai começar a passar para o estado gasoso. E aí, enquanto todo o álcool, todo o etanol não evaporar, a temperatura não muda. Quando a temperatura mudar, 79, isso quer dizer que o álcool já foi embora, já evaporou. E aí nós vamos ter a separação do álcool da água pela diferença da temperatura de ebulição. Isso também acontece na torre de destilação. Então, o petróleo é colocado dentro de uma fornalha e é aquecido. À medida que a temperatura vai aumentando, os componentes do petróleo vão saindo. Primeiramente, aqueles que têm menores temperaturas de ebulição, os gases, né? Que mais na frente nós vamos chamar de GLP, é o gás liquefeito de petróleo, né? É o botijão de gás, beleza? É o gás que está presente no nosso botijão, gás propano e gás butano. Saindo esses gases, o próximo componente que vai ser separado são os componentes da gasolina. A gasolina também não é uma substância pura, é uma mistura de diversos alcanos, mas que vão apresentar temperaturas de ebulição muito próximas. Então, essa mistura de alcanos entre 7 a 10 carbonos são os componentes da gasolina. Então, eles vão sair logo em seguida. Aí vem o querosene, os óleos leves, os óleos combustíveis, até chegar nos resíduos pesados. Esses resíduos pesados são aquecidos novamente, nós vamos chegar ao óleo lubrificante, leve, médio, pesado, até sobrar uma borra, né? Essa borra é o asfalto. Então, do petróleo, tudo é aproveitado. Bom, um barril de petróleo, ele tem um volume de 159 litros. E esse volume de 159 litros, nós vamos obter 40% de diesel, né, a principal é o combustível dos caminhões, dos ônibus, 18% de gasolina, 14% de óleo combustível, 8% de GLP, gás liquefeito de petróleo, né, o gás de cozinha, nafta, querosene de avião e outros componentes. Então, aqui nós temos a distribuição, mais ou menos, né, uma média dos componentes de quanto nós podemos obter de um barril de petróleo. Só que do petróleo, o principal componente, aquele com maior valor agregado, é a gasolina. Então, quanto mais gasolina pudermos retirar do petróleo, né, mais viável economicamente será, né, aquele petróleo. Então, uma forma de obter mais gasolina é por meio de uma reação química chamada de cracking, quebra, pirólise. Então, componentes grandes, certo? Com muitos carbonos, por exemplo, com 15 carbonos, que vão gerar os óleos combustíveis. Então, esses componentes eles podem ser quebrados, certo? E aí nós vamos obter pedaços que vão compor a gasolina, certo? Um alcano de 15 carbonos sendo aquecido, então eu vou ter dois fragmentos, um alcano de 8 carbonos e um alceno de 7 carbonos. Esse alcano de 8 carbonos, que pode ser um metilheptano, um dimetilhexano, um trimetilpentano, são os componentes da gasolina. Então, por meio desse processo, nós vamos obter mais gasolina. E aí torna aquele barril de petróleo mais valioso.
Uma outra fonte de hidrocarbonetos é o gás natural, né? O gás natural ele pode ser encontrado com o petróleo ou isolado em depósitos subterrâneos. Esse gás é uma mistura de substâncias cujo principal componente ou constituinte é o metano, CH4. Mas não tem apenas o metano formando gás natural. Então nós vamos ter o etano, vamos ter o propano e também o butano. Lembrando que tanto o propano quanto o butano são também os componentes do gás de cozinha, certo? Mas, basicamente, o gás natural, a grande quantidade, o principal constituinte é o metano. Ele é uma fonte energética encontrada na natureza, certo? Em duas formas distintas. Ele pode ser obtido em jazidas relacionadas ao petróleo e através da queima da biomassa. O que é biomassa? É bagaço, por exemplo, bagaço do cana-de-açúcar, certo? A casca da mamona são biomassas. Então, a queima dessa biomassa, ou então nas jazidas de petróleo, nós vamos encontrar o gás natural, o metano. O gás natural encontrado em jazidas normalmente está associado ao petróleo. Constitui reservas finitas, ou seja, assim como o petróleo vai ter um fim, também vai ter um fim o gás natural relacionado a essas jazidas. E conforme pesquisas realizadas pela Agência Internacional de Energia, caso se mantenha um ritmo de consumo médio de petróleo e gás natural, certo? Essas jazidas irão se esgotar em 100 anos. Essa fonte energética agride menos o meio ambiente do que o petróleo e o carvão mineral. Estamos falando do gás natural. No entanto, por ser de origem fóssil, sua combustão contribui para o efeito estufa. Por quê? Por ser de origem fóssil, fóssil está relacionado com uma origem orgânica. Então, nós temos carbono. Então, a queima de combustíveis fósseis libera carbono na forma de gás carbônico, CO2, para a atmosfera. E o CO2 é o principal constituinte do gás estufa, contribuindo para o efeito estufa. Já o biogás, obtido através da biomassa, ele é um combustível renovável, certo? Porque, por exemplo, a cana-de-açúcar nós podemos replantar. Então, o gás natural, o metano, obtido da biomassa, já é classificado como uma fonte renovável de energia. Sua utilização é menos impactante e os custos econômicos são menores. É muito mais fácil plantarmos e trabalharmos com uma plantação de cana-de-açúcar do que com a exploração do petróleo. Bom, o biogás é um tipo de gás inflamável, então ele pode ser queimado, produzido a partir da ação de bactérias fermentadoras em matéria orgânica. Artificialmente, esse processo ocorre através de um equipamento chamado biodigestor anaeróbico. O biogás é uma fonte energética renovável, por essa razão é considerado um biocombustível. Então, o que acontece? A gente pega a matéria orgânica, restos de alimentos, restos de folhas, plantas, e coloca num biodigestor. Lá nós vamos ter bactérias que vão trabalhar nessa biomassa, com essas substâncias, e vai gerar um gás. Esse gás é o metano. Ele pode ser canalizado, pode ser engarrafado, e então ele vai ser distribuído. E a sua queima vai gerar o quê? Vai gerar energia elétrica. Então, a queima do gás natural gera energia elétrica. Então, essa energia elétrica obtida a partir do gás natural, podemos dizer que é de uma fonte renovável de energia. Certo? Vamos recapitular, turma. Hidrocarbonetos, a sua fonte principal é o petróleo e o gás natural. O petróleo é uma mistura de componentes, certo? E a gente precisa separar. E onde acontece essa separação? Nas torres de destilação, por meio da destilação fracionada. Vamos aquecendo e, com base na temperatura de ebulição, vamos separando os componentes do petróleo. Uma outra fonte é o gás natural, que basicamente é o metano, CH4, mas existem outros componentes. Esse metano também ele é dito uma fonte renovável de energia. Tá bom?
Muito obrigado e até a próxima.